Fala, galerinha cinéfila, tudo bem? Eu sou o Bertier e esse é o Take História. Hoje nós vamos voltar para falar daquele improvável herói da história americana, Forrest Gump, e como termina a história da vida dele. Solta a vinheta, produção! Então, aquela história do Forrest virar um grande corredor faz se formar na faculdade. O engraçado é que não se fala sobre o que ele se forma. Mas após a formatura, ele está conversando com a mãe, vem um representante do exército e pergunta se ele não gostaria de servir ao país. Entrega para ele um panfleto e o Forrest acaba se inscrevendo no exército. Isso acontece muito, mas muito perto da Guerra do Vietnã. Para falar sério, um ano antes. O Forrest, como é um cara com problemas cognitivos, mas consegue se concentrar muito bem quando as pessoas pedem, ele acaba se tornando muito, mas muito bem sucedido dentro do exército, mesmo como soldado. Obedece ordens, responde tudo da forma que os militares americanos gostam. O sargento dele fala que ele deve ser um gênio. E isso, dentro do filme, eu não sei se vocês sentiram, mas eu sinto muito uma crítica velada aos militares, dizendo que somente os imbecis são bem aceitos ou conseguem trabalhar direito com os militares. Então, depois de um ano de treinamento, o Forrest vai para a Guerra do Vietnã. Lá ele conhece o Tenente Dan, que é o Gary Sinise, que teve uma atuação só não mais brilhante do que a do Tom Hanks, que inclusive ganhou o Oscar de melhor ator. O filme foi multipremiado: melhor ator, melhor direção, melhores efeitos especiais, melhor roteiro adaptado. É uma coleção muito grande, uma pequena obra de arte. Mostra o dia a dia de como seria a Guerra do Vietnã. Um outro país, um outro continente, uma outra cultura. E, de novo, mais uma daquelas interpretações do Forrest. Ele fala que não é tão diferente dos Estados Unidos, porque temos churrasco, temos cerveja, temos a música. E a música é o outro ponto essencial do filme. Tudo dependendo da época em que se está passando pelo filme, você vai ter músicas icônicas de cada uma dessas épocas. Normalmente, o rock and roll. Há um ataque que dizima quase toda a tropa do Forrest, matando o seu principal amigo no exército, o Bubba. Eles haviam feito um acordo de que o Forrest trabalharia com o Bubba num barco de pesca. Isso não acontece, o Forrest toma um tiro na nádega e ele salva mais de 6 soldados. Por isso ele ganha uma medalha e vai conhecer o presidente dos Estados Unidos, mais uma vez, porque ele já havia, como jogador de futebol, conhecido John Fitzgerald Kennedy, que mais uma vez, num daqueles comentários em off do Forrest, ele fala: aquele presidente simpático, novo, foi assassinado num passeio de carro, seu irmão também foi assassinado. Esses acontecimentos, esses comentários em off são uma senhora história dos Estados Unidos. Cada uma delas é um gancho para a gente estudar mais e mais a história norte-americana. Quando ele está se recuperando no hospital e ele ajuda o Tenente Dan, ele tem todo o ódio do Tenente Dan, porque para o Tenente, o avô dele morreu na Guerra de Secessão. O bisavô dele morreu na Guerra de Secessão. O avô morreu
na Primeira Guerra Mundial. O pai morreu na Segunda Guerra Mundial. O mais justo que poderia acontecer para ele continuar representando a família dele era ele ter morrido na Guerra do Vietnã. E o Forrest impediu esse acontecimento, salvando ele, mas ao custo dele ter perdido as suas pernas. O Forrest aprende a jogar ping-pong na recuperação desse hospital de campanha dos Estados Unidos no Vietnã. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele mesmo diz: o exército achou que eu seria melhor aproveitado jogando ping-pong pelos Estados Unidos. E é isso que ele faz. Ele chega a ir para a China, onde ele simplesmente derrota a todos que aparecem na frente dele. Por reconhecimento, mais uma vez ele vai conhecer um novo presidente dos Estados Unidos. Dessa vez é o Richard Nixon. Ele vai ser posto digitalmente para conversar com o Nixon. O Nixon pergunta em que hotel ele está. Ele fala: não, esse hotel que você está é muito ruim. Vou te colocar num dos melhores hotéis da cidade. E ele põe o Forrest no hotel Watergate. É onde tem o escândalo do Watergate, onde os partidários políticos de Nixon invadem o partido adversário para espionar. E o Forrest seria o grande culpado por descobrirem essa invasão, porque ele telefona para a recepção do hotel reclamando, dizendo que num quarto o pessoal tinha perdido ou então desligado o disjuntor, porque estava todo mundo usando lanterna e estava atrapalhando ele. No dia seguinte, entre aspas, o Nixon renuncia ao cargo de presidente e o Forrest é dispensado do exército, mostrando uma ligação, de novo, uma ligação direta entre a história do Forrest Gump e a história dos Estados Unidos. Nisso, ele volta para casa, tem vários presentes, vários outdoors, com muita gente, principalmente do ramo de ping-pong, querendo que o Forrest fizesse uma propaganda para eles. Isso acontece, ele faz essa propaganda, ganha $25 mil e vai cumprir a promessa que ele tinha feito ao Bubba. Ele vai comprar um barco de pesca de camarão. O que acontece? Ele fica sozinho e ele não tem a mínima ideia de como se pesca camarão. Depois de algumas semanas, o Tenente Dan aparece lá dizendo: você me escreveu uma carta e eu tinha jurado que se um dia você fosse capitão do barco, eu seria o seu imediato. Eles começam a sair juntos, nunca conseguem achar nada, até o dia que tem um furacão. E esse furacão destrói a marinha pesqueira da cidade onde o Forrest estava, menos o barco dele. Por quê? Porque ele ignorou, ele não sabia dos avisos de furacão e ele estava em alto mar. Ele e o Tenente Dan sobrevivem e a partir daquele momento eles são o único barco de pesca de camarão. E com isso, gente, sem competição, eles passam a pescar, passam a comprar outros barcos, formam uma frota e o Forrest se torna um homem extremamente rico e forma uma empresa, a Bubba Gump Shrimp Company, a companhia de camarão Bubba Gump. Tenente Dan passa a ajudar e cuidar das coisas do Forrest, quando um dia o Forrest ele recebe uma ligação falando que a mãe dele está doente. Ele larga tudo para trás e deixa na mão do tenente. Chegando em casa, ele encontra a mãe dele e ela sempre com carinho, sempre explicando as coisas da melhor forma possível, explica para ele que ela está com câncer. E ela morre. Ele decide não mais voltar para trabalhar com o tenente, para ficar em casa. Estava cansado daquilo. O tenente cuida da fortuna do Forrest. O Forrest dá metade
do que ele tem para a mãe do Bubba. A mãe do Bubba é a cena muito engraçada na qual ela desmaia e ali ela deixa de ser empregada dos outros para ter empregados. É bem interessante essa cena. Dentro desse período ele passa a trabalhar para a prefeitura de Greenbow, onde ele morava, sem cobrar nada. Ele trabalhava de graça simplesmente porque ele gostava, até um dia que ele estava em casa e a Jenny volta. A Jenny, ela teve uma vida muito dura, se envolveu com o movimento hippie e nesse movimento hippie ela se envolveu com a ideia de sexo livre, drogas ilimitadas para liberar o conhecimento, e ela desiste disso. Ela volta para o lado do Forrest, eles voltam a viver juntos, se divertem, até o momento em que ele pede ela em casamento. Ela não responde, eles fazem sexo à noite e enquanto ele está dormindo, ela vai embora de manhã. Quando ele acorda e vê que ela não está lá, ele fica desesperado e começa a correr. Correr. Ele corre por 3 anos e meio. Ele corta os Estados Unidos de costa a costa 4 vezes. Ele passa a ser tratado como alguém que sabe de alguma coisa, está lutando por alguma coisa, só que ele não abre a boca, ele só está correndo. E nisso, pessoas vão a ele, começam a seguir, começam a correr junto com ele. Tem 2 partes engraçadas, onde no final da década de 70 há um adesivo de carro que ficou famoso e fez um homem que fez isso ficar rico. O adesivo estava escrito literalmente, me perdoe o palavrão, mas é do filme: merdas acontecem, shit happens. E isso foi um sucesso nos Estados Unidos e aconteceu. Se vocês verem o filme, vocês vão ver que a culpa é do Forrest. Outro, ele queria uma ideia para fazer uma camisa, mas ele não sabia desenhar e queria a ajuda do Forrest. Aí passa um carro, joga lama no rosto do Forrest. Ele, toma aqui essa camisa amarela, ninguém quer. Ele seca, ele limpa o rosto e quando o cara para e olha, tá o símbolo do Smile ali, aquela carinha amarela com os olhos e o sorriso. Eu acho que a gente pode falar que até das primeiras ideias de emoji, não é? Foi do Forrest Gump. Isso é o que o filme passa. E nisso vai acontecendo e a Jenny vê Forrest na TV e entra em contato com ele, manda uma carta e ele vai à casa dela e quando encontra, ele descobre que a Jenny tem um filho, que é o Joe Osmond. O garoto do filme O Sexto Sentido, é o primeiro papel dele no cinema. Ele é Forrest Gump Jr., é o filho do Forrest, feito naquela única noite em que ele e a Jenny fizeram amor. Então ele fica assustado, pergunta se ele é igual a ele, indicando se ele tem problemas de cognição igual a ele. Ela fala, não, ele é um dos garotos mais inteligentes da sala. E ele leva a Jenny, o Forrest Jr., para morar com ele. E ali ela pergunta se o Forrest quer casar com ela. Mas ela explica a ele que ela está com uma doença que os médicos não conseguem explicar. No livro que dá origem ao filme, o autor diz que a doença, que eles não sabiam o nome, era hepatite C. Só que quando a gente joga a história da Jenny, sexo livre, drogas, muitas delas injetáveis, a primeira coisa que nos passa a cabeça quando a gente está falando de 1981 é a AIDS. Novamente, o filme traz coisas para dentro da história que liga diretamente à história geral dos Estados Unidos. Uma outra parte que eu tenho que falar antes do filme, do vídeo acabar, é que o Tenente Dan, segundo palavras do Forrest, começou a aplicar o dinheiro do Bubba Gump
numa empresa de frutas. E quando o Forrest recebe, é o papel timbrado da Apple. Então é ali que estava sendo investido o dinheiro dele no início da década de 1980. Eles casam, ficam juntos por um ano e ela morre. E é ali que acaba o filme. O Forrest levando Junior pro ônibus da escola, o Junior entra no ônibus e o filme acaba. Se vocês ainda não viram, vejam. Uma vez eu parei e botei na ponta do papel. São 52 indicações de assuntos históricos norte-americanos. Às vezes vocês podem achar mais. Às vezes vocês podem achar que eu estava errado nos apontamentos. Deixa um comentário aí e a gente volta semana que vem. Um abraço. E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber o aviso dos próximos vídeos. E também nos comentários, fale o que você gostou, se você tem novas propostas para o canal. Take História, siga essa ideia.